custa a IA para sua empresa? Recentemente eu compartilhei um meme, né? Que eu acho que é o Hank em Breaking Bad. E aí tem a seguinte frase, né? Quando você finalmente descobre quanto custa um agente de IA, quanto custa a inteligência artificial para sua empresa e que é mais cara que um funcionário. Para começar diretamente, quem acreditou desde o início que a IA iria substituir uma pessoa humana, é um pouco complicado você pensar dessa maneira, tá? Mas falando de custo, o preço base até pouco tempo atrás era de $20. Algumas coisas ainda são $20 para o plano básico. E o que as pessoas estavam fazendo? As pessoas estavam usando o OpenClaw, que é um dos agentes, ou agora mais recentemente o Hermes, que é outro agente, com esse plano de $20. E isso tem um custo absurdo para as empresas, gera um custo absurdo, né, porque você coloca robôs 24 horas rodando e usando, e obviamente o plano de negócio das empresas não é ficar rodando hardware que consome energia elétrica 24 horas, e isso foi cortado por muitas empresas. O mais recente agora, salvo engano, foi a Anthropic, a Cloud, cortou o acesso via AUT, via autenticação direta, por esses planos. Algumas pessoas dizem que se você usar o ChatGPT você não consegue fazer isso, já que o cara do OpenClaw tá lá e tem um burburinho sobre isso, mas eu não vou comentar. Então, até pouco tempo atrás, você conseguiria construir um agente, tá? Por $20. O que é muito mais baixo que um funcionário. Mesmo se a gente for estabelecer como $20 um modelo, esse não é um custo de um agente. O custo de um agente, geralmente, ele tem um computador, sendo ele local ou não. Por exemplo, aqui na minha residência, eu tenho um computador local, que eu estou com o Prosmox instalado, é a minha máquina antiga, que eu usei por anos aqui, desde 2021, é um Core i7 10700, com, sei lá, 48 GB de RAM, e está rodando algumas estações aqui dentro, e numa delas um Debian aqui, um Ubuntu com Olama, e esse Olama rodando em cloud, né, com o modelo mais o OpenClaw. No futuro eu vou instalar, aqui no Ramon, eu vou instalar um Hermes Agente para brincar. Então você poderia ter um VPS, como da Hosting, que é o que a galera está contratando, em torno de, acho que eu pago em torno de R$ 80 por mês ou R$ 50 por mês. Então o primeiro custo é uma máquina, sendo ela local ou não. O segundo custo é o modelo. E o terceiro custo é tempo para treinar este modelo. Tá? Porque você tem que instruir esse modelo, você tem que administrar esse modelo, você tem que começar a trabalhar com ele por algum tempo. O que não é muito diferente de um funcionário. Um funcionário, você também tem que treinar esse funcionário. Só que, qual é a vantagem da IA, ao meu ver, nesse ponto? Tá? A vantagem da IA é que você treina a IA de uma maneira, e se você organizar muitas vezes os artigos, os documentos, os processos, se você trocar de modelo, você mantém esse conhecimento, você mantém esses processos. Já com o funcionário, primeiro que é muito difícil você documentar isso. Hoje em dia, o empresário médio, ele não documenta isso de maneira, assim, muito estruturada. Então você depende muito mais da capacidade do seu funcionário se adaptar àquilo ali, entender aquilo ali. Né? Isso, claro, que vai remeter a um custo de um funcionário melhor para se você se manter ele, ou seja, reter funcionário é muito complicado. Agora, falando em prol de um agente humano e não de um agente de IA, não é qualquer coisa que a gente vai substituir com um funcionário de IA. E aí, tá, mas esse meme nasceu agora, né? Esse meme tá vindo agora. Por quê? Bem, as empresas que têm modelos de IA, Anthropic, Kimi, ChatGPT, Google, todas elas têm não um modelo de negócio, elas têm vários modelos de negócio. Dezenas de modelos de negócio, eu diria. Então você pode pagar a mensalidade para usar o aplicativo deles e usar alguns outros recursos. Por exemplo, eu pago o Google One para ter o Gemini pelo Gemini.com e por ter também o modelo do Gemini Pro e XPTO dentro do Antigravity, que é um software que é o que eu mais uso, é o software que eu realmente gosto do Google. Eu vou até abrir eles aqui para vocês verem uma coisa. Só que, como eu falei, as empresas elas notaram uma certa diferença de consumo. Então eles mudaram
e mudaram muito como isso funciona. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui rapidamente um projeto que eu tenho, tá? Esse aqui é um projeto chamado Cláudio Vago, tá? Esse projeto, na verdade, é um jornalista que eu construí por IA, e tecnicamente, se tudo estiver certo, ele em breve ele vai é, cate- ele vai pesquisar as notícias por mim, vai construir, e eu estou aqui formando vários pipelines. Pipeline é processo, tá? De certo modo, de muitas maneiras, e eu vou conseguir, né, construir. Então eu tenho aqui alguns scripts em Python para ele alimentar um Kanban do Trello. E eu tenho hoje, antigamente era Python, e hoje eu construí um MCP do meu blog para fazer isso. Então eu tenho aqui um agente, tá? Que tá ali, é teste. Eu não, de fato, eu não pretendo que meu blog seja escrito por IA, mas eu gostaria de fazer esse teste, então fiz esse teste e estou fazendo, tá? Mas o que eu quero te mostrar, que eu quero mostrar a todos vocês é o seguinte: hoje, dentro aqui do Antigravity, diferente de quando ele foi lançado, ele tem uma cota hoje. E essa cota é curta, muito curta. Então, isso explica o meme atual. Por quê? Porque, como eu falei, os agentes de IA custavam $20. Vamos concordar, gente? $20 aí com dólar o quê? A 4,90 e baixando, mesmo com IOF, impostos e o que for, a gente está falando de R$ 100. Cara, R$ 100 é muito mais barato que um funcionário. Muito mais barato até que uma diária de um profissional autônomo. Vamos concordar? Muito mais barato. Então, para fazer algumas coisas, pô, legal. Ah, mas você falou que tem o custo do computador, e tem o custo do VPS, e tem o custo do modelo. E só para ser bastante justo, dependendo do que você está fazendo, muitas vezes você vai precisar de dois modelos. Um modelo só para fazer busca. Então hoje, por exemplo, eu teria o Perplexity e algum outro modelo. Eu não teria um modelo só. Na verdade, não tem como você não ter só um modelo. Primeiro, porque ele gasta muita cota. E segundo, porque você tem uma busca muito mais efetiva pelo Perplexity. Tá? Então, para começar hoje, se eu for trabalhar com Open Cloud numa empresa, para que seja, sei lá, captar artigo e estudar. Por exemplo, eu tô, eu tô com um processo onde eu tenho um agente que captura notícias de tecnologia. Ele pega essa notícia e ele leva e busca no Reddit para ver a opinião média dessas pessoas. Quero que no futuro ele busque no Twitter ou até mesmo no TikTok para ver quais são os conceitos e ele tentar trazer um, uma opinião de rede social. O Perplex até faz isso também, tá? Mas assim, no duro, até pouco tempo atrás, nós tínhamos modelos infinitos, tá? Via Out. E nós tínhamos um custo de $20. E mais o computador, e mais uma API de busca. O que eu quero dizer também é o seguinte: as empresas, como eu falei, têm vários métodos de cobrança. Uma delas é via API. E via API você tem uma cota também. Então o que acontece? Hoje, se você quiser trabalhar com. Acho que a minha lente está caindo. Se você quiser trabalhar com um agente de IA, você obrigatoriamente vai ter que trabalhar via API. E via API, gente, é igual gasolina. Usou, coloca. Usou, coloca. Usou, coloca. E não dá para usar mais modelo gratuito. Os modelos gratuitos estão lotados. A cota está lotado. Não dá para usar modelo gratuito. Não dá. Não dá. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pagar um modelo, pagar a API e pagar a API de busca. Tá? O que daria já ali dos R$ 100. Vamos lá, vamos botar aí R$ 100 de VPS com backup para ficar bonito. Vamos botar aí R$ 100 de modelo? Ok, vamos botar mais, sei lá, você pode fazer um depósito mínimo de $5 com Perplex. Vamos botar aí $20 de Perplex. Vamos botar aí 350 reais. Ainda é muito mais barato que um funcionário. Ainda é muito mais barato que um profissional liberal se você pagar uma cota diária. Mas, de novo, como eu estava dizendo, o meme nasceu recentemente. Por que que o meme nasceu recentemente? Primeiro, que é isso que eu estava mostrando. Hoje, muitos dos aplicativos, né, muito do uso do modelo com IA não é mais infinito. Ele tem uma cota que se renove por horas e uma cota que se renove por dias, tá? A não ser que você pague via API e o céu é o limite.
E como ninguém sabe exatamente o que está pedindo, vai por mim, o limite é curto. Outro ponto também é o seguinte: ah, mas eu preciso de mais limite, blá, 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 blá. Pô, preciso pagar mais, eu quero usar via out. Zero problema. Zero problema. Só que tem um problema do zero problema. Os planos, meus queridos, já começa a ficar divertido. Vamos mostrar aqui meu outro monitor. Então, por exemplo, se eu pagar mensal, sem um contrato anual, tá? Com o Google, por exemplo, eu tenho aqui uma cota, né, de R$ 100, que eu falei, que é o plano de $20, a média. O plano já de, sei lá, eu diria de $50, $40 e alegria. Plano de R$ 1.200. Isso aqui diz que é até 5 pessoas, mas a cota de A é a meia bosta, né? Então, se você paga hoje mensal, você vai pagar para o Google, por exemplo, R$ 1.200. E assim, sendo bastante justo, o que está acontecendo? Lá fora, você tem uma média de planos de $200. Tá? A cota atual das empresas é uma média de $200. Ou seja, já é milão. É mais barato que um funcionário? É. Um funcionário especializado, e com certeza, se você fosse justo, né, a maioria, infelizmente, não é, né, você pagaria pelo menos aí uns R$ 2.000 e teria um custo, obviamente, com encargos mais do que isso. Então ainda é mais barato que dependendo. Só que assim, o que eu falei desde o dia 1, desde que antes de tudo isso, eu estava falando. Por que eu falo que a IA ainda, muitas vezes, não vai substituir um funcionário? Ela pode substituir dependendo do workflow, mas presta atenção. Não é porque eu tenho uma IA que eu não tenho que ter alguém instruindo, inferindo, treinando, revisando e auditando ela. Então, eu imagino que para empresas pequenas e médias, o que eu gostaria de ter? Eu gostaria de ter um funcionário que tivesse um agente com ele e que fosse o par dele, tá? Então, hoje, o que eu vejo é muitas pessoas fazem mais coisa do que gostariam, fazem mais coisa do que podem e muitas vezes fazem mais coisas do que são pagas, tá? E tem muita coisa burocrática e mecânica que a gente poderia pedir para o IA fazer, tá? Então, hoje, quase qualquer trabalho administrativo, se eu pudesse, eu teria um agente de IA em conjunto com esse funcionário e faria esse funcionário ser muito mais eficiente nisso. E eficiente, não estou dizendo trabalhar mais. Eficiente, eu estou dizendo ao contrário. Eu estou dizendo trabalhar menos. Bem menos. Porque hoje você pode pedir a IA para documentar para você. Hoje você pode pedir a IA para escrever um e-mail para você. Tem muitos processos mecânicos que você pode pedir uma IA para fazer para você. Ao ponto que hoje, com os modelos agênticos, se você tiver grana, ou seja, em torno de R$ 1.500 por mês, com o uso de APIs, você praticamente deixa ela independente. Então ela começa a fazer um trabalho. É como se todo o seu funcionário tivesse um assistente esperto, que ele virasse para o lado: cara, faz isso. Cara, faz isso. Vou dar um exemplo, porque eu detesto pessoas na internet que ficam falando filosoficamente, né, e não dão um exemplo. Por exemplo, eu faço uma manutenção. Eu tenho hoje um cliente de manutenção de site, tá? Que é o site de um cliente. O que eu fazia? Toda vez que alguém reclamava para mim que o site estava fora do ar, eu tinha 2 processos: verificar se o site estava fora do ar e o painel de controle, e abrir um ticket com um time de suporte, já que hoje tudo que eu posso fazer é isso. O que eu fiz? Eu fiz um script. Eu pedi para o meu agente fazer um script onde ele testa o acesso do site e testa o acesso do painel. Eu só chego para ele pelo Telegram e falo: cara, como é que tá o site X? Ele pega e faz. E eu tenho um outro que eu acho que eu já mostrei aqui, se não eu mostro novamente. Eu tenho o nosso querido Manos, que para mim é uma das melhores maravilhas do mundo, onde ele já é, de certo modo, agêntico, e sei lá, em 30 minutos eu expliquei para ele como abrir um ticket no site de suporte do meu cliente. Porque é aqueles sistemas antigos que tem que navegar, tem que acessar os botões certos. Então hoje,
Se meu cliente chega para mim, me manda uma mensagem pelo WhatsApp e ele fala, pô, Subtil, o site está fora do ar. Vou dar uma checada aqui. Pelo Telegram, eu mando uma mensagem para meu agente, falo, cara, faz o teste de acesso aí. Ele vai lá e faz. Tá? E é um wget, se eu não me engano. E um ping, um wget, um tracert, são coisas... Eu fiz um conjuntinho, fiz um processozinho ali. E se eu constatar que teve problema, ou teu problema, ou se eu ver o relato de... Porque nesse site são vários jornalistas que acessam ele. Então se eu ver que várias pessoas estão reclamando, eu abro o aplicativo do Manos, já tá favoritado lá o processo que eu ensinei ele, e eu vou lá, cara, abre um ticket. Né? E eu nem escrevo, eu faço o ditado do iPhone. Eu pego o meu iPhone pelo ditado e falo, cara, abre um ticket com suporte, severidade alta, reclamando de acesso. Acabou, é isso. Para concluir, até pouco tempo, um agente de IA lhe custaria, sei lá, num total de 40, de 30 a 50 dólares. Certo? E quando eu digo agente de IA, eu tô falando do OpenClaw, um cara 100% independente. Ali, você vai ter a dependência de um treinamento, mas quem nunca? E depois do treinamento, você teria ali um custo mensal de 30 a 50 dólares. Né? Qual é a desvantagem? Gente, não é para tudo, tá? Por favor. Por favor. O cara não vai fazer tudo. Tem gente que precisa do ser humanozinho ainda para muita coisa, e vai ter coisas que ainda vão precisar de um ser humanozinho. Beleza? Entendeu isso? 2, o custo está aumentando. Muito em breve, um custo vai ser em torno de 200, 300 dólares. Eu estou supondo que um agente de IA efetivo, eficiente, mesmo para fazer custos simples, vai ter em torno de um custo de 400, 500 dólares. Tá? Esse é onde nós estamos caminhando. Tá? E eu acho que dependendo do tipo de projeto que você tem, você vai ter um custo de 600, 700 dólares. Vamos arredondar, vamos colocar um custo assim absurdo, vamos botar 800 dólares. Eu quero que você pense em duas coisas. Primeiro, o mercado mundial ainda funciona meio que dolarizado. Então, para os Estados Unidos, para o Canadá e para outras empresas, 200 dólares não é nada. Não é nada, tipo assim, é 200 reais. Se eu fosse falar para você que fosse R$1.000, R$800, R$500, R$200, você ia falar, né? Muita gente tinha, por exemplo, eu vou fazer o básico, que é o marketing, né? Muita gente tinha contrato de marketing que, quando muito barato, era R$600 por mês. Se eu falasse para você que você teria um agente de IA, que depois de 3, 4 meses, você poderia se manter com ele para fazer teus posts no Instagram, fazer tuas imagens, fazer teus carrosséis, fazer teus textos, revisar teus artigos, começar a trabalhar estratégias. Tem um cara no YouTube que ele monitora tendências e um outro agente faz o roteiro, ele valida, avalia e já consegue fazer vídeos no YouTube que nem eu tô fazendo aqui, já com toda essa pesquisa. Pô, isso é barato, sendo muito honesto. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando a gente compara, a IA vai ser cara, eu falo isso muito com o meu amigo Rafael Sampaio. Não é que a IA é cara, é que às vezes a sua estrutura, na verdade eu falei de todo jeito, mas enfim, a sua estrutura não tem grana para isso. Porque foi o que eu falei com o Rafael. Rafael, nós dois, eu e você e eu, nós somos empresas de um homem só. Então, se eu adicionar um outro funcionário humano, já é um custo absurdo. Eu não tenho esse cara. Se eu coloco esse cara, é a lei do pai do Chris. Se eu não gastar, eu ganho mais. Então pensa por aí. Então, eu tenho um custo ali adicional de R$100, R$200 para eu me tornar mais eficiente, ok. Eu diria que até R$1.000, sendo muito sincero. Dependendo, se você tiver uma carta de clientes decente, estiver começando a bancar. No caso do Rafael, valeu. Ele tá tendo um custo considerável, ele vai ter um custo considerável com o IA, mas, cara, ele continua sendo uma empresa de um homem só. Se o que ele tá fazendo hoje fosse há 15 anos atrás, ele teria que ter ele mais 2. Ele teria que ter algo, como eu tive, quando eu trabalhava 100% com sites, construindo sites, eu era o cara de fechar o negócio, eu era o cara de fazer o layout, de fechar, fazer reunião, ou seja, eu perdia, né, se demandava tempo para isso, né, e eu tinha uma pessoa que trabalhava com a redação.
Ou seja, pô, tem que migrar tais artigos, tem que fazer tais textos, tem que revisar tais artigos, tem que recortar. Nossa, quantas vezes eu paguei um auxiliar para baixar X imagens, cortar X imagens no tamanho e eu fazer o upload dessas imagens cortadas para esse site. Então, assim, tem uma IA que faz isso? Maravilha. Tem um agente que faz isso? Maravilha. Perder 2, 3 dias explicando isso para um agente ou o agente executar? Faria isso com um ser humanozinho. Então, assim, se você é uma empresa de um homem só, é claro que R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 é caro. Agora, se você é uma empresa, vamos botar a empresa microempresa, não é nem mini. Se você é uma empresa de 5, 6 pessoas, você deixar de contratar, né, uma pessoa, ou você adiar a contratação de uma pessoa, um ser humano, para você conseguir colocar uma IA de R$ 1.000, cara, é barato. Sem contar o custo operacional que hoje muitas empresas pequenas têm. Eu atendo um cliente que o time de marketing dele, nos últimos 3 anos, eu acho que mudou 6 vezes, 8 vezes. O custo que você tem de conversar com a nova empresa, apresentar a ideia, estudar, manter o trabalho, pô, é horrível. É horrível. Então, assim, tudo é uma conversa, tudo é bastante complicado, mas não concordo com esse meme, não. A gente ri, a gente brinca, né? Eu não concordo que o Maiá tá mais caro que o funcionário. Não concordo. Desculpa, ainda está mais barato. Não que as empresas não possam se esforçar para isso. E outra coisa, se nós estamos de olho em saber que até X é bom pra gente, as empresas estão também. Entendeu? Porque, cara, desculpa. Pode ser maçã e laranja. Vamos trabalhar? Eu pago $20 numa maçã. Se eu tô sentindo. Se eu tô sentindo, não. Eu pago $20 numa maçã, não. Eu vendo uma maçã por $20. Mas tô sentindo que o meu cliente pagaria $200? Desculpa. Bem-vindo ao capitalismo. As pessoas vão vender por $200. Porque as pessoas estão dispostas a pagar $200. As pessoas têm condições de pagar $200. E vamos botar na ponta do lápis, o ROI ainda é funcional. As empresas realmente pequenas, que sempre se ferram, né? Elas vão ficar pior. Porque essas pessoas que não tinham... Pô, se você não tem condições de contratar um funcionário por um salário mínimo no Brasil, mais algum tipo de custo, você também não vai ter condições de pagar 500, 600, R$ 800 numa IA. A verdade é essa. Então, por fim, né, fazendo uma menção a grandes filósofos contemporâneos, o de cima sobe e o de baixo desce. Eu sou o Gabriel Subtil, amo falar sobre tecnologia, fazer piadas horrorosas, mas é isso.